O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos ainda no capítulo 1 do evangelista Marcos. Semana passada nós vimos o momento em que Jesus chamou 4 de seus discípulos. Agora Jesus já começa a realizar a sua pregação. Na verdade, Jesus começa a realizar os seus milagres. O que acontece? Eles vão à sinagoga num dia de sábado, dia santificado para o Antigo Testamento, e lá, no dia de sábado, Jesus exerce um milagre na sinagoga. E todos ficam maravilhados com aquilo que acontece. Jesus expulsa o espírito mau que estava naquele homem. E as pessoas diziam, as pessoas que estavam na sinagoga, que Jesus ensinava de modo diferente dos outros. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Por que eles disseram isso? Eles disseram isso porque os escribas, aqueles homens que ensinavam o Antigo Testamento na sinagoga, eles apenas ficavam repetindo os que os outros velhos mestres deles já tinham dito. Então, eles pegavam aquele ensinamento antigo e repetiam, ia passando de geração em geração esse ensinamento tradicional. Jesus ensina o novo de maneira nova. E isso desperta no coração das pessoas essa admiração. Nossa, mas ele ensina como quem tem autoridade. Mas onde está a autoridade daquilo que Jesus ensina? O novo de Jesus é que a palavra era ministrada de modo que penetrava até o interior do homem. Não era apenas um ensinamento repetitivo que dava instruções religiosas. O novo de Jesus é que quando ele falava, a palavra de Deus penetrava até o interior do homem, a ponto de curar o coração do homem. E sobretudo, como vemos neste evangelho, libertar da influência do maligno. Veja, o texto é muito claro. O homem estava possuído pelo espírito mau. Então o evangelista Marcos, nesse trecho, mostra que dentro dessa sinagoga estava acontecendo um combate, uma luta entre o bem e o mal.
entre Jesus e os demônios. Ali naquela sinagoga tinham essas duas coisas se confrontando. Mas não era um combate no ar, como se as pessoas pudessem ver, como ver uma luta de pessoas dentro de um ringue. Não, a luta não acontecia no exterior. A luta acontecia no interior da pessoa humana. Portanto, é dentro da pessoa humana, sobretudo neste homem que estava possuído, que acontece essa luta. Luta entre o bem e o mal. Entre a força do maligno e a força do Espírito Santo. Nesse sentido, o primeiro ensinamento que nós podemos aprender dessa palavra de Deus é que todos nós somos suscetíveis a ser influenciados, a ser contaminados pela presença do mal e do maligno. Mesmo nós que estamos na igreja. Primeira realidade importante é entender isso. É parte do ensinamento da igreja. Portanto, é parte da nossa fé cristã católica, que existe o mal, e não o mal impessoal, mas existe o maligno, existe o demônio, existe o espírito do mal. Isso é parte do ensinamento da igreja. Quem discorda, está discordando da igreja católica. Então perceba, o Evangelho é que fala isso. O Evangelho fala que esse homem, embora ele frequentasse a sinagoga e tivesse contato com a palavra, ele ainda assim estava possuído por um espírito imundo. É muito interessante isso. Porque esse homem provavelmente ele frequentava a sinagoga todos os sábados. Não era alguém que estava lá no meio da multidão, e Jesus estava passando, e de repente esse homem teve ali uma manifestação do maligno. Não. Era uma pessoa que frequentava a sinagoga, portanto uma pessoa que fazia parte da religião. E mesmo frequentando a sinagoga, portanto mesmo ouvindo a palavra todos os sábados, ainda assim esse homem estava possuído por um espírito imundo. Ou seja, essa palavra nos mostra que também nós, embora frequentemos a igreja, podemos estar tocados pela presença do maligno. O que acontece aqui então é que nós vemos um homem dividido. Um homem que, embora esteja inclinado ao bem, porque esse homem não era mau, ele estava ali na sinagoga, ele estava em busca de ouvir a palavra, então ele estava inclinado ao bem. Embora inclinado ao bem, ele estava possuído pelo mal. Essa divisão dessas duas coisas, dessa luta entre essas duas forças, na verdade, é a nossa condição, desde que o pecado original atingiu toda a humanidade. Quando o homem foi criado por Deus, ele estava em perfeita harmonia com o Criador. Não havia divisão interna entre bem e mal. Ele estava em plena harmonia com Deus. Mas depois que o pecado penetrou no mundo, o homem se tornou um ser dividido. Somos divididos e muitas vezes também nós podemos perceber dentro de nós essa luta interior. Essas duas forças lutando dentro de nós. O apóstolo Paulo já falava sobre isso quando ele dizia: eu sei que devo fazer o bem, mas muitas vezes é o mal que eu escolho. Então, essa divisão
essas duas forças fazem parte do nosso interior. De modo que nós podemos passar a vida inteira, no caso deles, indo à sinagoga todos os sábados. No nosso caso, vindo à igreja todos os domingos. Nós podemos orar, podemos até mesmo ouvir a palavra, mas podemos ter dentro de nós um espírito enfermo, uma alma distante, que não deixa ser tocada totalmente. O ensinamento de hoje sugere, no entanto, que nós podemos ser libertados, não da condição de sermos divididos, porque só seremos novamente a harmonia perfeita com Deus quando retornarmos a Ele na eternidade. Então nós podemos sim ser libertados, não dessa divisão que todos nós trazemos dentro de nós mesmos, mas nós podemos sim ser libertados das presenças malignas que vão ocupando espaço dentro de nós. Essa presença maligna ocupa espaço dentro de nós por causa das brechas que nós deixamos. E as nossas brechas nascem justamente das nossas divisões interiores. Então nós precisamos ficar atentos para aquilo que trazemos dentro de nós, para as lutas que travamos dentro de nós. O Evangelho de hoje então ensina que o contato com a palavra causará a nossa libertação. É a palavra, na medida em que ela penetra dentro de nós, ela vai causando a verdadeira libertação dessas presenças malignas. Se a palavra penetrar com profundidade, se ela penetrar dentro de nós verdadeiramente, ela será eficaz, a ponto de nos libertar da ação do maligno, como aconteceu na sinagoga de Cafarnaum. A palavra de Jesus penetrou com profundidade naquele homem. Ele que já ouvia a palavra há tanto tempo, mas foi a palavra de Jesus que penetrou com tanta profundidade, que libertou aquele homem daquela ação demoníaca. Em Efésios, capítulo 6, versículo 17, São Paulo já nos exortava: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bonita essa imagem que São Paulo utiliza. Tomai a espada do Espírito, todos. Tomai, que é a palavra de Deus. Então, na medida em que a espada do Espírito penetra em nós, são expurgadas a nossa mesquinhez, são expurgadas a nossa conivência com o mal, são expurgadas as forças malignas. É como uma cirurgia, né? Que o médico precisa inserir o bisturi para expurgar o tumor. Na medida em que a palavra penetra, é expurgado a nossa conivência com o mal. E é preciso perguntar: eu tenho sido conivente com o mal, mesmo escutando a palavra de Deus? Mesmo frequentando a missa todos os domingos? Eu tenho sido conivente? Ao menos, eu tenho sido permissivo? Por exemplo, quando desprezamos o Evangelho pensando, a Bíblia diz que tem que viver desse jeito, mas eu que sou uma pessoa moderna, eu que penso diferente, eu faço de outro, porque eu tenho opinião própria. Às vezes as pessoas dizem isso, mas, por exemplo, só estou dando um exemplo, a igreja é contra o aborto, mas como eu sou estudado, como eu fiz cursos, como eu sou da área da saúde, eu penso de outro jeito.
Eu penso diferente. Pensar diferente não significa que está pensando corretamente. Que pensa diferente já tínhamos percebido. Agora, pensa certo quando pensa dessa maneira? Pois bem, então, é preciso se perguntar, eu tenho sido permissivo, eu tenho dado essa brecha? Olha, a Bíblia diz, sim, na Bíblia tem coisas que servem para 2000 anos atrás, mas para hoje, hoje não dá para viver desse jeito que a palavra de Deus ensina, não. Então, queridos, hoje nós estamos diante de uma situação. Precisamos nos posicionar, ou de acordo com a conivência com o mal, ou de acordo com a palavra. Então a pergunta necessária é: a palavra de Jesus tem autoridade sobre mim? Jesus ensinava como quem tem autoridade. Pois bem, a palavra de Jesus tem autoridade sobre você? Quando a palavra de Jesus tem autoridade sobre nós, é como aconteceu na sinagoga. Nós a escutamos com profundidade. E a partir daí as coisas vão se modificando dentro de nós. Como dissemos, o mal vai sendo expurgado. E nós vamos entrando num caminho de fé, cada vez mais profunda, num caminho de conversão, cada vez mais voltado para o Senhor. Então hoje, o grande convite deste Evangelho é que nós entremos nesse caminho de escuta profunda. Peçamos ao Espírito Santo que nos faça dóceis, que Ele penetre no nosso interior com a espada do Espírito, que é a palavra, até o mais profundo de nós, que essa espada penetre, até o mais profundo de nós. Peçamos a Ele, sobretudo, uma nova predisposição para ouvir e acolher a palavra de Jesus. Você que vem à igreja todos os domingos, busque hoje essa nova predisposição para acolher, para ouvir, para deixar que a palavra de Deus penetre, para deixar que a espada do Espírito chegue até o mais profundo do seu interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.